Bom dia. Kézia, estão me ouvindo bem? Bom dia, Irani. Bom dia, querida. Então, nós estamos sim te ouvindo bem. Ai, amém. Deus esteja louvado. Estamos felizes. Eu quero estender as boas-vindas hoje com um versículo que nós já temos lido aqui algumas vezes, mas eu gostaria de repetir esse versículo, estender a cada um, cada família aqui representada, a cada pessoa, este versículo. Salmos 84, versículo 10. Diz assim: pois um dia nos átrios do Senhor vale mais do que 1000. Aqui nós nos reunimos para falar do amor de Deus. Estamos aqui reunidos para ouvir a palavra de Deus. E ele prometeu: onde estiver 2 ou 3 reunidos, ali estarei. Esta foi a promessa do nosso Deus, né? Que onde nós estivéssemos reunidos em nome dele, 2 ou 3 reunidos em meu nome, e nós sabemos que ele se faz presente aqui. E eu quero estender as boas-vindas, lembrando deste versículo, que um dia nos átrios do Senhor vale mais do que 1000. Então eu quero dizer para cada um que aqui está, que um dia que nós estamos, quando nós tiramos juntos, reunidos, para adorar o nosso Deus, vale mais do que 1000. Então, hoje, nós ganhamos mais do que 1000 dias. Se nós permitirmos que o Senhor fale aos nossos corações, se nós abrirmos o nosso coração e permitir que o Espírito Santo mova, que o Espírito Santo grave nos nossos corações as palavras que Deus tem para nós, nós sairemos daqui alimentados pelo poder de Deus, renovados. E esse dia vale mais do que 1000. Deus seja louvado e aproveite os seus 1000 dias. É uma alegria estarmos aqui. Neste momento, nós vamos, se alguém quiser anotar o versículo, é Salmo 84, versículo 10. E ele continua: prefiro estar à porta da casa de Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Este é o restante do versículo. Nós vamos falar com o nosso Deus? Vamos orar? Álvaro, você pode convidar os irmãos a dobrar os joelhos e você pode dirigir a palavra de oração ao nosso Deus? Álvaro, o seu microfone está fechado. Bom dia. Consegue ouvir agora? Por favor, agora nós estamos te ouvindo. Vamos nos colocar na presença de Deus, então, no meio da oração. Oremos. Nosso Deus, Pai querido, te agradecemos pela oportunidade, pelo privilégio de nos achegarmos à tua presença nesta manhã, com vida, com saúde, com sonhos, colocando diante do Senhor os nossos propósitos, os desafios que temos. Queremos pedir ao Senhor, Pai, que bondosamente recolha os nossos pedidos íntimos e que o Senhor nos ajude, Senhor, a enxergar melhor a tua vontade, a tomar decisões que possam nos aproximar do Senhor e também refletir e testemunhar perante as pessoas da tua existência, do teu amor, de que sempre que nos colocamos nas tuas mãos, o Senhor age em nossas vidas. Ó Deus, eu não conheço os nossos irmãos que estão aqui juntamente comigo na tua presença em oração, mas eu creio que o Senhor conhece de forma pessoal, que o Senhor está envolvido nas suas vidas, nas suas lutas. Portanto, ó Deus, nos conceda nesse momento
tranquilidade. Nos conceda, ó Deus, a certeza, a serenidade que estamos sob os teus cuidados. Nós pedimos também a bênção sobre o estudo da tua palavra, que fale o Senhor e não o mensageiro humano, para que possamos ter, ó Deus, um vislumbre da tua glória nesta manhã. Nós oramos e pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, nós costumamos dizer aqui que a voz é sua, mas a mensagem é do Senhor. Nós já oramos por você, você também já orou, e nós acreditamos pela fé que você será usado pelo Espírito Santo. Amém. Bem, eu queria agradecer pela oportunidade, pelo convite, né? Foi feito por meio da irmã Ruth. E peço que vocês abram a palavra de Deus no livro do apóstolo Tiago, para nós iniciarmos com esse texto, né? Tiago, capítulo 1, versículo 12. Na minha Bíblia diz assim: bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido provado, melhor, de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então, o título da mensagem, né, desta manhã é A Batalha contra a Tentação. O texto que nós lemos aqui fala sobre as circunstâncias que envolvem, né, a vida do cristão. Nós sabemos que a vida cristã ela é um privilégio, né? Se torna assim uma descoberta, né? Uma alegria muito grande para nós. Entregar nossa vida a Cristo, nos dedicarmos a Ele, aprendemos a oração, o privilégio da oração, o batismo, né? Como selo de um compromisso e uma renovação da nossa vida, são coisas que trazem assim, muita alegria. Mas, por outro lado, a vida cristã, ela também é feita de batalhas, né? E à medida que o tempo vai passando, nós vamos descobrindo que o inimigo, né, que nós precisamos vencer, somos nós mesmos. É o nosso eu, né, que nos impede muitas vezes de continuarmos vivendo assim uma entrega diária. Né? E por conta dessa batalha, a luta contra a tentação, muitas vezes as pessoas sentem desgastes, desanimam. Algumas acabam saindo até mesmo do nosso meio. E eu tenho certeza que ao falar sobre tentação e sobre essa luta que nós enfrentamos, a nossa luta que podemos dizer diária, eu tenho certeza que eu estou falando para pessoas assim como eu que enfrentam lutas, né? Quando ouvimos a palavra tentação, é possível que muitas coisas passem em nosso coração, principalmente aquelas batalhas mais particulares. Nós sabemos que o inimigo ele não descansa e que essa batalha ela é meio que personalizada. Cada um de nós temos as nossas próprias dificuldades, nossas próprias lutas. Mas ainda sobre essa palavra tentação, né? Se nós vamos ao dicionário, nós vamos encontrar algumas definições que ajudam a gente a entender um pouco o significado da palavra tentação. No dicionário, nos diz o seguinte, que tentação é uma atração por coisa proibida. Né? Bem coerente com o que nós temos visto na palavra de Deus, né? Eva sentiu uma grande atração por algo que já havia sido proibido por Deus. Aquela simples fruta, né?
aquela árvore que expressava o conhecimento entre o bem e o mal. O dicionário também fala que tentação é um movimento íntimo que incita ao mal. Acho também bem interessante essa segunda definição, né? Algo íntimo. A tentação é algo que atinge, né, e que envolve as nossas próprias escolhas. É algo que nós não podemos atribuir a outros, né? Por exemplo, quando Adão e Eva caíram, ainda falando sobre o primeiro pecado, quando Deus conversa, né, investiga a situação, Deus ele se dirige a cada um deles, eles na tentativa de transferir a culpa, né, começam então a acusar-se uns aos outros, né? Eva culpou a serpente, Adão culpou a mulher, e a Deus, quando ele fala assim, a mulher que tu me deste, né? Ele tanto se referiu à mulher, como ele se referiu a Deus como sendo causa. E, de fato, ele estava errado. Porque a tentação é algo que nós não podemos atribuir a Deus, né? A palavra de Deus diz que, Tiago diz que Deus a ninguém tenta, né? E o dicionário termina dizendo que tentação é um desejo veemente, um desejo forte, uma coisa que parece se apoderar da gente. Então, eu gostei dessa definição, porque ela parece até confirmar bastante, né, o pensamento e a visão bíblica que nós já conhecemos. E eu escolhi aqui fazer uma ilustração comparativa entre dois personagens bem conhecidos na Bíblia, né, que também foram tentados. Imagine aí uma tabela, né, com duas colunas. Nós vamos colocar aqui as Álvaro, características. Oi? me Oi. permita interromper, perdão. É só porque assim, eu estou vendo o pessoal colocando no chat e o seu áudio ele está oscilando. Ora ele abaixa, ora ele aumenta. Então, não sei qual que é a situação sua aí, mas eu já estou orando para que o Senhor resolva, tá? Que Deus te abençoe, meu irmão. Ok. Enfim. Então, escolhi dois personagens bíblicos para a gente ilustrar a questão da tentação, né? São Adão e Jesus Cristo. São dois personagens que foram tentados, né, em circunstâncias diferentes. Então, nós temos Adão sendo tentado lá no Jardim do Éden. Jesus Cristo foi tentado no deserto. Enquanto no Jardim do Éden, Adão e Eva foram tentados em meio a muito alimento, abundância de alimentos, frutas, e etc., Jesus Cristo foi tentado e havia ao seu redor, ao invés de alimento, muitas pedras. Enquanto Adão estava certamente muito bem alimentado, por ocasião da tentação, Jesus se encontrava em um jejum severo de 40 dias. Né? Adão não tinha fome. Jesus certamente tinha muita fome. Eu fico imaginando, se fosse feito ali um exame de sangue, né? Um exame para verificar as condições entre Adão e Cristo, né? Quando Adão recebesse o resultado do seu exame de sangue, todas as suas taxas, glicemia, vitamina B12, vitamina A, ferro, etc., tudo na mais perfeita harmonia. Jesus Cristo, ao receber o resultado do seu exame, com certeza seria indicado para uma internação imediata. Em companhia de Adão estava sua esposa. Jesus Cristo tinha como companhia as feras do campo. Eu gosto, aliás, eu creio que muitos aqui já viram uma foto, né, em que uma criança, provavelmente na África, né, já deitada, e uma ave de rapina fica à espreita, né, aguardando que aquela criança morra para que ela se alimente. Talvez você já viram essa imagem. Muito provavelmente assim estava Jesus Cristo, né, cercado de feras.
Enquanto Adão era senhor do jardim, Jesus Cristo era servo de todos. E enquanto Adão foi derrotado, Jesus Cristo, embora cercado de circunstâncias como essas que nós mencionamos aqui, foi um vencedor. Mesmo com todos os privilégios, Adão caiu. E mesmo com tamanha desvantagem, Jesus Cristo venceu. A Bíblia ela fala de uma maneira assim profunda, de uma maneira bem vasta e ampla, sobre a divindade de Cristo, ou seja, a sua singularidade, o fato de que ele é o nosso único e suficiente substituto, o nosso Salvador, né? E sem ele nós não teríamos o dom da salvação. A Bíblia também ressalta de maneira igualmente profunda e marcante a humanidade de Cristo, porque ele também escolheu se esvaziar, se assemelhar a nós, para que pudéssemos ter nele um representante da nossa raça e alguém que possamos nos espelhar como um modelo. Eu quero que vocês leiam Hebreus capítulo 2, versículo 17. Aqui nos diz assim: por isso mesmo, era necessário que em todas as coisas ele se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Então, a Bíblia também ela reforça, ela nos traz a ideia de que Cristo ele veio como um irmão, alguém com quem podemos nos identificar, especialmente no contexto das nossas lutas contra o pecado, no cenário em que nós vivemos. Aqui também, em Hebreus, no capítulo 4, versículo 15, nós encontramos assim: porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Nós conhecemos esta e outras passagens que nos apresentam, né, que enfatizam o fato de Jesus Cristo ter se esvaziado, como, por exemplo, lá em Filipenses, no capítulo 2, versículos 5 a 11, que nos apresenta Jesus Cristo como sendo alguém que deixou a sua glória, se esvaziou completamente da sua majestade, assumiu a forma de um servo, não tomou com usurpação o ser igual a Deus, né? E ele se tornou de uma maneira especial para nós, para nós uma inspiração. Então, quando nós falamos nessa batalha, nós não podemos deixar de contemplar o exemplo, a pessoa de Jesus Cristo, a experiência de Cristo, como inspiração para nossas vidas. Eu quero também ler para vocês uma citação do livro Desejado de Todas as Nações, ainda nesse contexto, ainda refletindo sobre esse tema. Aqui, na página 25, diz o seguinte: teria sido uma quase infinita humilhação para o Filho de Deus revestir-se da natureza humana, mesmo quando Adão permanecia em seu estado de inocência, no Éden. Mas Jesus aceitou a humanidade quando a raça caída havia sido enfraquecida por 4.000 anos. Está falando muito baixo. Oi. Deixa eu ver se é a posição aqui do... Melhorou agora? Oi. Melhorou um pouco? Está baixo ainda. Alguém poderia dar um retorno? Está melhor o som agora? Está baixo ainda. Meus Ainda tá queridos, vocês aumentaram o volume. Às vezes a gente... Porque está dando para eu ouvir aqui. Está todo mundo com o volume do celular mais alto aí?
Ah, tá baixo para todo mundo aí, é? Deve ser o dela que está baixo. O É meu porque eu estou estou ouvindo ouvindo bem. bem. Eu também estou ouvindo bem, tá ótimo. É, então, Eu também estou ouvindo minha bem. querida, dá uma olhadinha no volume aí no seu celular. Está no máximo. Irmã Irani, o meu está no volume mais alto e eu estou tendo dificuldades para entender e ouvir. Vocês querem entrar e sair novamente? Não sei, tentar sair e entrar novamente? Porque alguns estão aqui dizendo que está ótimo, para mim também eu estou ouvindo bem, e tem outros dizendo que está tudo bem. Aqueles que estão tendo dificuldade, o que acham de sair e entrar novamente, para ver se melhora o volume aí para vocês? Ok, vou tentar novamente. Então tá. Sair e entrar. Pronto, meu irmão. Ok. Então, eu vou ler novamente a passagem aqui, né? Tá, eu posso te pedir licença para a gente fazer mais uma oração? Com certeza. Então, vamos Bora. fazer mais uma oração. Querido Deus, muito obrigada pela mensagem que o Senhor nos enviou. Muito obrigada pela vida do teu servo. Neste momento, nós oramos, Senhor, pedindo que o Senhor nos ajude. Temos algumas pessoas que não estão conseguindo ouvir bem. Pedimos que o Senhor esteja na direção para que todos possam ser alimentados pelo teu poder. Fica conosco, toma o teu servo nas tuas mãos. Que o Espírito Santo continue direcionando. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, fazendo aqui só um resumo, né, para a gente retomar. Então, a mensagem de hoje é sobre tentação, a batalha contra a tentação, né? E nós estamos aqui fazendo um comparativo, né, entre Adão e Jesus Cristo e a diferença de circunstâncias, né, tanto externas como internas, que eles tinham, né, que eles apresentaram na sua vida. E o fato de que Jesus Cristo pôde vencer, né, e Adão, com todas as circunstâncias favoráveis, no entanto, ele foi derrotado. Aí, na sequência, nós lemos algumas passagens do livro de Hebreus, né, que reforçam a ideia de que Jesus Cristo ele se esvaziou, né, que ele veio na semelhança nossa, para que nós possamos olhar para ele como um modelo a ser seguido, né, também. E o desejado de todas as nações diz, né, na página 25, teria sido uma quase infinita humilhação para o Filho de Deus revestir-se da natureza humana, mesmo quando Adão permanecia em seu estado de inocência no Éden. Então já seria para Deus uma quase infinita humilhação. Mas Jesus aceitou a humanidade quando a raça havia sido enfraquecida por 4.000 anos de pecado. Como qualquer filho de Adão aceitou os resultados da operação da grande lei da hereditariedade. Porque estes resultados foram manifestos na história de seus ancestrais terrestres. Veio com essa hereditariedade para partilhar as nossas dores e tentações e dar-nos exemplo de uma vida impecável. Então, olhando para Cristo, unicamente, nós temos a motivação, nós temos a inspiração para enfrentar as nossas próprias lutas, né? E olhando única e firmemente para Cristo, porque humanamente nós não temos alguém que possamos nos espelhar com segurança, né? Somos falhos, né? E chega a ser um erro muito grave quando nós colocamos a nossa confiança, né, em um ser humano e não Jesus Cristo. Portanto, irmãos, é natural, é quase que automático, né, quando nós falamos sobre tentação, sobre a luta, como se fala muitas vezes, né, no contexto aí lá fora, muitas vezes se usa o termo batalha espiritual, né? Só que esse termo envolve outras implicações que não necessariamente aquelas que nós estamos familiarizados, ou seja, o contexto do grande conflito entre o bem e o mal, né? Então, é um contexto adventista, né? Assim, um contexto
assim, mais profundamente falando, mais enraizado na Bíblia, no espírito de profecia, né? Então, mas é inevitável que nós não pensemos nas áreas da nossa vida, né, que precisam melhorar. Nós somos fortemente tentados, né? Mas a pergunta é a seguinte: você acredita na vitória sobre a tentação em sua vida? É muito fácil nós pensarmos que há necessidade de uma vitória sobre a tentação quando uma pessoa que passa a frequentar a nossa igreja, por exemplo, e essa pessoa ela vive nas drogas, né? Então nós entendemos ali que precisa haver um grande milagre na vida daquela pessoa para que ela possa verdadeiramente se tornar uma nova criatura e se tornar um cristão. Aqueles que estão, quem sabe, no mundo do álcool, né? Aqueles que vivem uma vida assim devassa, e nós olhamos para essas pessoas, quando elas deixam essas coisas, nós pensamos como Deus é poderoso, né? Como Deus é maravilhoso. Eu não sei se vocês conhecem, eu já tive a oportunidade de ver pessoalmente um irmão Falcão Alegre, né, do Rio de Janeiro. O seu testemunho é tremendo, é tanto que ele pregou em algumas igrejas aqui na nossa cidade, né, e eu acho que foi duas ou três igrejas para ouvir a mesma história. Porque nos motiva, né, e nós começamos a pensar, meu Deus, que história impressionante, né? Falcão Alegre é uma evidência, né, uma testemunha do poder de Deus. Mas algo errado quando nós contemplamos o poder de Deus na vida de outras pessoas, né? O agir de Deus, né, no sentido de transformação e de vitória, mas aquilo ali fica só para os outros. E nós vamos nos acomodando e achando o seguinte, que todo mundo tem sua luta, todo mundo, né? Ô, irmão, fala mais alto. Suas falhas. Por exemplo, alguns pensamentos que podem nos assaltar são o seguinte: eu já tenho tentado de tudo. Eu já falei tantas vezes, né? Por que tentar outra vez só para me frustrar mais, né? Só para me entristecer mais? Porque parece que é uma luta sem sucesso, né? São muitas vezes os maus hábitos que roubam a nossa confiança no poder de Deus e dá a nós a vitória sobre o pecado. Portanto, irmãos, quais são os resultados de um pensamento assim, de que Deus não tem poder para nos conceder a vitória? Primeiro, nós nunca poderemos falar como pessoas que são livres e vitoriosas em Cristo. Pode ser que para nós outras pessoas seja até uma inspiração, mas nós nunca vamos dizer assim: eu tenho experimentado pessoalmente a vitória e o poder libertador de Cristo na minha vida. Segunda implicação, não poderemos, né, testemunhar que Cristo é aquele que nos concede a vitória, né? Ou seja, ao darmos o nosso testemunho, nós vamos representar Jesus Cristo como aquele que não pode nos conceder plena vitória sobre os nossos pecados. Isso vai diminuir de uma maneira muito prejudicial o nosso testemunho. Terceiro, o fato de que um pecado, irmãos, ele nos leva sempre ao próximo pecado. Quando nós falamos sobre pecado, alguns entendem que o pecado é como se fosse um mal necessário. Mas o fato é que o pecado, a Bíblia é muito clara de que o salário do pecado é a morte, e de que toda vez que o pecado entra na vida do ser humano, ele rouba alguma coisa. Ele rouba algo na nossa família, ele mina a nossa fé, ele prejudica nossos relacionamentos, ele mancha o nosso caráter e a nossa reputação. Por mais oculto que seja, por mais socialmente aceito que seja o pecado, nós precisamos entender que sempre haverá uma subtração na nossa vida. Nós estamos perdendo, nós estamos definhando, nós estamos morrendo. O fato, irmãos, é que nós precisamos, como cristãos, encarar essa batalha. Precisamos nos arregimentar contra esse inimigo. A palavra de Deus nos diz, né, que o salário do pecado é a morte e que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, nós temos dois caminhos, apenas dois caminhos. Irmãos, Patriarcas e Profetas, na página 187. O irmão está falando baixo ainda, irmão. Fala mais alto um pouco, por favor. Patriarcas e Profetas, na página 187,
diz assim: aquele que cedeu uma vez à tentação, cederá mais facilmente a segunda vez. Cada repetição do pecado diminui seu poder de resistência, cega os seus olhos e suprime a convicção. Então, uma escada, é uma ladeira abaixo em nossa vida. Então, nós precisamos nos aperceber, irmãos, que cada vez que somos vencidos, nós estamos abrindo as portas. Nós estamos permitindo que o inimigo encontre brechas em nossa vida. Em todas as áreas, família, relacionamento, trabalho, etc. A convivência ou a condescendência com o pecado, ela vai nos conduzir à dureza de coração. Efésios capítulo 4, versículo 30 diz o seguinte: não entristeçais o Espírito de Deus. 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 19, diz assim: não apagueis o Espírito. Hebreus 4, versículo 7 diz assim: se hoje ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Portanto, irmãos, o pecado, como eu falei, sempre ele vai resultar em morte ou perda de alguma coisa em nossa vida, principalmente na qualidade de vida, na qualidade de vida cristã. Tiago, o apóstolo Tiago, ele fala de uma maneira assim bastante profunda sobre esse tema, né? Especialmente, vamos ler aqui o capítulo 1, versículo 14 e 15, esses dois versos. Aqui ele nos apresenta assim: Tiago, capítulo 1, versos 14 e 15. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Tiago, ele parece colocar uma lupa sobre esse problema na nossa vida. Ele coloca aqui o avô, o pai e o filho, né? A cobiça, ele fala que cada um é tentado segundo a sua própria cobiça, né? Mais uma vez, ressaltando aqui o fato de que o pecado ele é intransferível, né? De que nós não podemos delegar essa responsabilidade para qualquer outra pessoa, né? Nem mesmo para Deus. Então, sendo tentado pela nossa própria cobiça, né? Ela vai dar à luz o pecado e, por conseguinte, né? O pecado gera a morte, né? Então, nós precisamos entender essa dinâmica. Se nós estamos empenhados nessa luta, nós precisamos entender essa dinâmica. Precisamos guardar os nossos sentidos. Precisamos buscar obter toda a armadura de Deus, né, para que possamos ficar firmes contra as ciladas e as investidas do inimigo. Portanto, irmãos, um grande problema nesse contexto é que temos o hábito de justificar. Como já foi dito, né, no passado, da mesma maneira, Adão e Eva, eles tentaram justificar. Hoje nós costumamos dizer o seguinte: eu sou apenas um ser humano e ninguém é perfeito. Também dizemos: eu não sou de ferro. E se eu não sou perfeito internamente, como esperar de mim que eu seja perfeito exteriormente, né? Então, são alguns dilemas na nossa vida. São dilemas enfrentados por pessoas simples, por pessoas eruditas, por grandes teólogos, né? O problema das nossas inclinações, dessa dualidade na nossa vida, né? Que nós temos uma natureza humana, uma natureza caída, imperfeita, né? Que nós herdamos após o pecado, mas que após a nossa conversão, Deus nos oferece uma segunda natureza, né? Deus procura implantar em nossa vida uma segunda natureza, que é a natureza divina, para que essa natureza nos habilite nessa batalha contra o pecado, né? Então, nós precisamos, diante disso, nos apoderar das promessas de Deus. Nós precisamos reclamar essas promessas em nossa vida. Por exemplo, veja que promessa maravilhosa nós temos em 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 13. O apóstolo Paulo diz assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário,
juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Que promessa maravilhosa. Quando nos deparamos com o contexto do pecado, nós ficamos desesperados. Mas quando nós focamos em circunstâncias específicas, ou seja, nós podemos seguramente apresentar a Deus as nossas petições, apresentar a nossa realidade, confessar a Deus na certeza de que Ele nos ajudará a vencer aquele pecado o qual nós queremos resistir, né? Então, nenhum de nós estamos sozinhos nessa luta, né? Deus ele nos assegura a sua companhia, assim como quando Jesus esteve no deserto, ele esteve ligado ao Criador, por meio da oração, por meio da sua fé, né? E é bom ressaltar também o seguinte, que Cristo, nosso Salvador, ele foi vencedor no Jardim do Éden, e ele venceu de uma maneira especial, né? Uma maneira que, aliás, de maneira que ele poderia ter usado dos seus atributos divinos, ter feito uso da sua divindade, né? Mas ele, como foi dito, ele se esvaziou. Então, por exemplo, Satanás ele fez uma proposta coerente, né? A primeira tentação foi muito coerente, quando ele disse assim: se és filho de Deus, transforma essas pedras em pães, né? Se a gente analisar essa proposta, né, ela foi extremamente coerente. Por quê? Porque Jesus era filho de Deus e porque ele estava com fome e, após 40 dias jejuando, nada mais aprazível do que uma quebra de jejuns, né? Então, transforma essa pedra em pães, não tinha problema nenhum, humanamente falando, foi coerente. Só que Jesus Cristo ele tinha um propósito, ele escolheu viver nessa terra como ser humano. Então, ele nunca exerceu, durante a sua vida terrestre, ele nunca exerceu os seus atributos divinos em favor próprio. E quando ele responde, ele diz: não só de pão viverá quem? O homem. E Jesus estava se referindo a ele mesmo também, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, irmãos, percebam que, da mesma maneira, pelo mesmo caminho que Jesus abriu, né, no deserto, nós podemos também trilhar na mesma confiança de que Deus está atento às nossas necessidades e de que, assim como Cristo ele venceu na carne como ser humano, nós também podemos vencer nessa mesma carne pelo poder de Deus. E essa ligação de Cristo foi a razão pela qual ele realizou todos os seus milagres, né? É tanto que quando os discípulos se surpreenderam, né, à medida que ele fazia grandes coisas, ele respondeu: vocês farão coisas maiores do que eu faço. Porque a receita é clara. Jesus Cristo exercia sempre o sobrenatural em favor das outras pessoas, nunca em favor próprio, mas mesmo o sobrenatural de Cristo, mesmo a ressurreição de mortos, a cura de pessoas doentes, tinha como fundamento essa ligação, essa comunhão com Deus. Ou seja, ele buscava Deus, ele buscava o Pai, e o Pai operava. Então, é por esse mesmo modus operandi que Deus deseja que nós sejamos revestidos da natureza divina. Essa maneira que Jesus Cristo demonstrou é a maneira pela qual nós precisamos nos relacionar com Deus, e nós precisamos também empreender nossa vida, nossas lutas. Então, Jesus Cristo ele não foi um exemplo intangível. Jesus Cristo ele se mostrou ao nosso alcance. Ele veio para ser uma ponte, né, entre Deus e o mundo. Portanto, irmãos, Romanos no capítulo 8, versículo 13, também diz o seguinte, mais uma promessa, né? Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Então, o que nós entendemos aqui é que só existem duas possibilidades. Ou nós cultivamos o terreno da carne com as suas paixões, com as suas concupiscências, que resultará na nossa morte, né, física e espiritual. Ou nós cultivamos a vida no Espírito, né,
mortificando, aqui essa palavra é interessante, né? Mortificando as obras do corpo, ou seja, exercendo... Está muito ruim a voz, irmão. Eu não sei mais o que eu faço com relação a esse áudio. Está falhando muito. Eu não sei o Irmão que eu faço. Álvaro, por Oi. gentileza, o som está ótimo, está tudo bem. É porque realmente tem horas que o som some. Eu acho que há alguma falha aí, entendeu? Mas na maioria está bom. Aí eu penso que deve ser da rede, né, da internet. Eu moro na zona rural, mas a conexão aqui é fibra ótica, né? Mas hoje choveu, passou chovendo, né, a noite toda. Infelizmente, né, deve ser o motivo. Nós vamos deixar o irmão concluir. Algumas vezes está dando para... Eu estou ouvindo bem aqui e vai ficar gravado para a honra e glória do Senhor. E aí depois, então, elas vão poder rever. Aqueles que não conseguiram pegar bem a mensagem, irmão, vai poder ver novamente, porque nós vamos... vai ficar gravado. Ok. Então, já estamos... Não, pode... Está dando... Muitos estão ouvindo bem, olha, nós estamos ouvindo aqui, ó. Tem muitos ouvindo bem. Pode continuar a mensagem. Em nome Estou de ouvindo Jesus. bem. Amém. Eu também. Eu quero compartilhar com você mais uma promessa, né, nesse contexto. 2 Pedro, capítulo 1, versículos 3 e 4. Diz assim: pelo poder de Deus, nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por meio delas, ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem co-participantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Então, irmãos, essa aqui é uma das promessas mais impressionantes, mais ricas que Deus nos concede. Sermos co-participantes da natureza divina. Essa natureza divina, ela foi fortemente afetada. Nós perdemos essa característica, né? Por ocasião da entrada do pecado. Mas Cristo, por meio de seu sacrifício, nos assegura essa restituição de que nós, seres humanos, né, falhos e pecadores, podemos ser reabilitados a mantermos a comunhão com Deus e com os seres celestiais. Irmãos, Atos dos Apóstolos, na página 560 e 561, tem um parágrafozinho que diz o seguinte: enquanto reinar Satanás, teremos que subjugar o próprio eu e vencer os pecados que nos assaltam. Enquanto durar a vida, não haverá ocasião de repouso, nenhum ponto a que possamos atingir e dizer: alcancei tudo completamente. A santificação é o resultado de uma obediência que dura a vida toda. Então, nós nunca poderemos aqui na Terra nos igualar ao nosso modelo, que é Jesus Cristo. Nunca vamos chegar aqui, enquanto estivermos nessa vida, a um ponto em que diremos: alcancei tudo. Mas é necessário, como cristãos, entendermos que precisamos ter uma parte ativa nesse conflito, né? Atos dos Apóstolos, páginas 560 e 561, né? A referência que eu anotei. Enfim. Então, irmãos, nós somos convidados por Deus a estarmos em luta, em batalha, né? O livro sagrado, ele nos apresenta que essa luta, ela remonta desde o início desse mundo, né? Então, nós não podemos ser uma geração de cristãos que acha que já está tudo resolvido, que nós já estamos desfrutando da glória, né? Nós estamos aqui nessa terra e há, muitas vezes, assim, um desgaste, às vezes, ocorre tristeza no nosso coração pelas nossas faltas. É sabido de todos, né, que à medida que nos aproximamos de Cristo, nós vamos enxergando mais e mais a nossa imperfeição.
nós vamos percebendo cada vez mais quão distante, quão longe nós estamos do alvo, né, da nossa vocação. Mas o fato é que, por outro lado, nós temos um Salvador que nos ama e que ele, surpreendentemente, ele vem ao nosso socorro, ele deseja, né, ele se alegra com a nossa presença, ele quer nos restaurar. E nessa certeza é que nós precisamos nos amparar, especialmente nos momentos de frustração, ou seja, quando nós caímos, né? Porque, como cristãos, nós vivemos uma vida de altos e baixos, né? Quando nós olhamos para a história do povo que ficou registrada no Antigo Testamento, nós vemos que ali reflete muitas vezes a nossa vida, né? Altos e baixos na vida, né? Altos e baixos na história da nação de Israel. Muitas vezes também se reflete na nossa vida. Mas o apóstolo João, né, na primeira carta, ele diz assim: filhinhos, escrevo-vos estas coisas para que não pequeis. Aqui ele está falando de duas coisas, em um mesmo texto. Ele fala de uma regra e também de um caso de exceção. Ele fala para que não pequeis, ou seja, Deus ele deseja que a nossa vida seja uma vida de vitória. Se, todavia, alguém pecar, ou seja, existe uma cláusula de exceção, porque vivemos em um mundo, né, de pecado e estamos em processo de desenvolvimento. Então, se alguém pecar, temos advogados junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Então, irmãos, talvez o momento mais difícil de nossa vida seja quando nós caímos, seja quando nós percebemos que não estamos vivendo à altura, né, da vontade de Deus. Seja talvez o momento em que o diabo mais tenha vantagem, seria quando está praticamente assim demonstrado por A mais B que nós somos fracassados. O diabo, a palavra diabo quer dizer acusador, né? Então ele se alegra quando nós caímos. Ele acusa a nossa consciência, ele acusa, assim como Jó, ele acusa a nós diante de Deus, ele acusa Deus diante de nós e cria todo uma celeuma, né, em nossa mente, né? Será que isso funciona? Será que Deus me ama? Será que eu posso começar de novo? E assim por diante. Mas nós precisamos ter os nossos olhos firmes nas claras e maravilhosas promessas de Deus, como as que nós acabamos de ler aqui. Porque Jesus Cristo respondeu a cada tentação com está escrito. Nós precisamos também, seguindo o exemplo de Cristo, apresentar essas promessas à nossa vida, na nossa mente, e sermos confortados com a certeza de que Deus nos chama para nos levantar e caminhar novamente ao seu lado, né? E a questão que fica, né, ao final dessa mensagem é a seguinte: qual é a sua decisão, né? Existe no seu coração o desejo de experimentar o poder de Deus novamente em sua vida? Essa é uma luta, né, que nunca pode ser chamada de uma fácil escolha, né, ou de um resultado instantâneo, ou seja, exige muita paciência, tanto de Deus como nossa também, né? Mas sempre poderemos contar com a bondade, com a misericórdia, com a graça de Deus, né, que graciosamente nos entregou Jesus Cristo como nosso substituto. E à medida que nós caminhamos com Deus, nós encontramos motivação para vencer, né, pelo poder e para a honra e glória de Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês, irmãos. Eu peço desculpas pela dificuldade, né, na comunicação. Choveu esta noite aqui na cidade, né, passamos a noite em chuva. Mas eu espero que tenha ficado assim um pouco dessas promessas, né, para que possamos começar bem esse dia, possamos aprender a colocar a nossa vida, né, as nossas frustrações na presença de Deus com confiança, né? A certeza que Deus ele nos ama e que sempre que houver no coração humano o desejo de se levantar, Deus é o primeiro a estender a sua mão. Deus abençoe cada um de vocês e a mim também. Amém, amém. Deus seja louvado. Agradecemos a Deus por esta mensagem. Estou muito agradecida. Ontem à noite eu fui ler sobre a tentação
E eu estava, hoje de manhã acordei e eu já havia lido esse versículo que diz que o Senhor não permite que nós sejamos tentados além daquilo que podemos suportar. E agora mais uma vez, nós ouvimos esta mensagem. O nosso Deus, ele está com as mãos estendidas, né? E que o Senhor grave essas palavras nos nossos corações. E nós cremos, irmãos, que aqueles que não conseguiram ouvir bem terão o privilégio de ouvir essa mensagem que ficou gravada com calma, porque foi realmente uma mensagem, a palavra de Deus, né, falou, uma mensagem que falou os nossos corações. Deus seja louvado, agradecemos a Deus e pedimos uma bênção especial, Álvaro, na sua vida e na vida da sua família. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor fortaleça a sua fé. Me tocou muito ouvir que Deus nos oferece, relembrar que Deus nos oferece a segunda natureza, né? A natureza espiritual. Amém, amém, glória a Deus. Nós vamos agora dobrar os nossos joelhos e vamos orar ao nosso Deus. Nós costumamos aqui, Álvaro, fazer 3 orações e fazer as considerações sobre a mensagem, né? Você se lembra? Então, agora nós vamos convidar as pessoas que desejam orar para a gente orar a Deus, agradecendo, pedindo a Deus para gravar nos nossos corações a palavra que Ele trouxe para nós nesta manhã. Meus queridos, minhas queridas, quem gostaria de levantar as mãos aí e se manifestar para fazer a oração? Ok. Então, a Júnia, a Marleide e a Jeane. Temos, então, 3 orações. Você fez a oração inicial, né, Álvaro? E agora as meninas vão fazer, então, as 3 orações para a gente fazer as considerações. Vamos dobrar os nossos joelhos? Em que ordem, Irani? Em que ordem, Irani? Marleide, Júnia e Jeane. Vamos pedir que sejam sucintos para que as 3 façam a oração. Oremos. Pai Celeste, nosso Pai amado, mais uma vez louvamos e engrandecemos o seu santo nome. O Senhor é vencedor. Ó Pai querido, o Senhor é vencedor em nossas vidas, Pai querido, porque estamos aqui, mesmo diante de algumas dificuldades, mas temos necessidade, carência de ouvirmos a sua doce voz. E hoje não foi diferente. O Senhor nos enviou o irmão Álvaro, que veio com uma mensagem tão, tão importante, Pai querido, fazendo comparação de Adão e do Senhor Jesus. E como o Senhor foi vencedor, meu Deus, em suas tentações. E como o Senhor nos dá o poder para vencermos o pecado em nossa vida, Senhor. Esses dias eu estava pensando que para viver neste mundo, somente com a tua graça, com a tua misericórdia, com o teu poder e com a tua bondade, Senhor. Senão não conseguiremos. E mais uma vez o Senhor veio nos mostrar que é possível, sim, se nos apegarmos ao Senhor, se nos apegarmos à tua força, ao teu poder, se nos apoderarmos dos instrumentos que o Senhor nos dá, que é a tua palavra, que é a couraça da justiça, Senhor, meu Deus, que também da oração,
que podemos ser vencedores e que nós temos o grande privilégio de sermos co-herdeiros do teu reino celeste, meu Pai. Muito obrigada, querido Deus. Nos abençoe, abençoe a cada um aqui, pelo poder do teu Santo Espírito, ó Deus, a nos agarrarmos ao Senhor, a escolhermos Jesus para sermos vencedores e para finalmente, Pai, naquele grande dia, podermos estar todos contigo nas mansões celestiais. Nós te agradecemos, ó Deus, por firmar em nosso coração esta esperança, Pai, de podermos um dia estarmos com o Senhor na nova terra, na nova Jerusalém. Por isso, ó Deus, abençoe cada um aqui em nossas dificuldades, Pai querido, e que possamos, ó Deus, ser testemunhas do teu poder, do teu amor na vida de cada um daqueles a quem a gente tiver contato. Este é o meu pedido, ó Deus, que o Senhor continue também abençoando a vida do irmão Álvaro, a vida da sua família, meu Deus, para que juntamente conosco possamos ser uma grande família naquele grande dia. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor, continuando na tua presença, eu louvo e bendigo o teu nome, Paizinho, porque temos ouvido a tua voz. Obrigada, Pai. Obrigada pela vida do teu servo, do irmão Álvaro, que ele possa continuar sendo um instrumento em tuas mãos, aqui nessa sala e em todos os lugares por onde ele andar. Deus bendito, obrigada por cada pessoa que aqui se encontra, por cada família aqui representada, Senhor. Tome a nossa vida no teu altar. Obrigada pela oportunidade de ter ratificado em nossas mentes que o Senhor tem um presente para nós. Mesmo sendo a minha natureza difícil, hoje o Senhor mais uma vez falou comigo. Eu tenho um presente para você. Eu sei que o Senhor quer me transformar. Eu sei que o Senhor quer me dar uma nova natureza. E o Senhor tem me ajudado, Pai, a te buscar em espírito e em verdade, seja através desse culto. Mas principalmente eu e o Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada por estar comigo, e eu tenho certeza que isso também tem acontecido com cada um que aqui se encontra, tem sentido esse desejo de se consagrar, de estar na tua presença, Paizinho, de te buscar, não para ter conhecimento, não, Pai, mas ter a sabedoria que vem do Senhor, que só o Senhor pode dar. É o temor, Pai, porque nós sabemos que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E eu te louvo por nos dar essa certeza que o Senhor está disposto a nos dar sabedoria. Ajuda-nos, ó Deus. Ajuda-nos a não fugir da tua presença. Em nome de Cristo Jesus eu te oro e no nome dele eu te agradeço. Amém, Senhor. Amém. Amém. Faz-me, Senhor, como és tu, refletindo tua bondade. Molda-me com tuas mãos e toca os meus lábios. Levem tuas palavras e conforto aos que sofrem. Que meu coração reflita a beleza de tua paz, que vem do confiar e viver em tuas virtudes
Meu desejo, ó Deus, é ser igual a ti. Meu desejo, ó Deus, é ser igual a ti. Amém. Amém, amém. Deus seja louvado. Neste momento, nós abriremos para as considerações. Aqueles que desejam fazer as suas considerações, compartilhar conosco o que o Espírito Santo falou ao seu coração. Eu gostei muito de relembrar que Deus nos oferece a natureza espiritual. E gostei de relembrar sobre o convite de Deus para sermos coparticipantes da natureza divina. O Álvaro, esse versículo de ser coparticipante da natureza divina, eu não deu tempo de eu anotar. Você poderia falar para eu anotar, por favor? Eu quero lê-lo novamente. 2 Pedro, capítulo 1, versículos 3 e 4. Muito obrigada. São pérolas, irmão? né? Hã? São pérolas, né? De Nossa! grande valor. Repete, por favor, irmã Irani, sua voz, mas a passagem? Qual a 2 última? Pedro 1, versículo 3 e 4. Obrigada. O Álvaro, as passagens lidas nesta manhã foram assim. Eu quero ouvir o sermão novamente para as passagens novamente. A bênção, Deus seja. É verdade, irmão. Na verdade, é o seguinte, quando a gente vai estudar esse assunto, né, e resumir essas passagens, há uma dificuldade, porque são muitas promessas. Né? São muitas promessas que falam sobre esse poder, né, maravilhoso que Deus nos concede. Pode ter certeza que para poder contemplar uma parte delas, uma pequena parte delas, a gente tem que desdobrar em várias mensagens. Inclusive, a gente não deve, até para não ficar repetitivo, né? À medida que a gente vai diversificando, né, na mensagem, a gente sempre vai tentando encaixar mais uma, mais outra, porque, sinceramente, parece assim que é uma leitura superficial, às vezes a gente não encontra assim, com clareza, mas quando a gente foca nesse tema, né? Quando nós focamos no tema da vitória, no tema da luta, né? E das ferramentas ou armas, né, que Deus nos concede, a gente se empolga. E essa empolgação, ela não pode ser uma empolgação humana. Ela não pode ser humana, ela tem que ser empolgação somente no espírito. E se nós nos empolgarmos humanamente, né, nós vamos, mais tarde, pouco ou muito tempo, nós vamos descobrir que nós não somos nada. Né? E a única forma, né, de nós experimentarmos essas promessas é na nossa dependência de Deus, na confiança completa, única e exclusiva no poder que vem de Deus. Né? Isso não se torna nosso por alguma característica, por alguma virtude, né, que nós tenhamos ou que nós venhamos adquirir com o passar do tempo. Não. É única e exclusivamente pela graça de Deus. Né? Porque se fosse diferente, né, seríamos merecedores da salvação, mas isso não é realidade. A realidade é o seguinte, é que no plano da salvação, como diz a serva do Senhor, essa obra, né, de ganhar a salvação é uma obra de coparticipação e de cooperação. Né? Tanto trabalha Deus como trabalha o homem, né? Porque quando o homem deixa de fazer a sua parte, na verdade ele se torna um obstáculo ao trabalho de Deus. Mas quando nós cooperamos no sentido de abrir, né, completamente o nosso coração e de suplicar a Deus, né, que nos torne reais essas promessas, então aí Deus ele entra com toda a suficiência, né, com todo o poder.
que nós sabemos que é o poder da criação, é o poder que fez a partir do nada, né? Que não só cria, mas também transforma. Então, é quando nós entendemos essa realidade, né, de que, embora Satanás seja um inimigo a ser temido, né, de que Satanás, nós não podemos subestimá-lo, né? Mas é ruim quando a gente descobre, quando a gente leva tão a sério o poder de Satanás, que às vezes até esquece que Deus é maior do que o nosso inimigo, né? Então, contemplando a Deus na sua palavra, né, como nós fizemos aqui, a gente percebe que Deus ele tem coisas maravilhosas para nós, né? Ele tem sonhos e pensamentos que são mais altos do que os nossos pensamentos, né? Irmão Álvaro, eu entendi o seguinte: Adão, pecador. Jesus, mesmo em forma humana, não pecador. Então, eu entendi assim: Adão, e assim como nós temos oportunidades e como que eu posso dizer, esperança de também sermos vencedores como Cristo, certo? Porque Adão, depois que pecou, ele viveu, passou a ser um pecador, né? Mas ele, certamente, nós vamos encontrar com ele nos céus, e se a gente for, né? Então, cabe a nós nos prepararmos. Mas eu quero fazer assim, a comparação assim, que Jesus mostrou no exemplo que ele viveu nesse mundo de pecado, mas ele não foi pecador. Ele venceu as tentações, né, do inimigo. Mas Adão, ele era pecador. Então, é uma comparação assim para nós. Nós somos pecadores, vivemos nesse mundo de pecado, mas em Jesus nós somos mais que vencedores e podemos também alcançar a vitória, né? Se Adão conseguiu, nós também temos essa oportunidade também de sermos vencedores. Não é isso? A comparação entre Adão e Jesus? Eu não sei se eu consegui explicar direito. Sim. Pelas características que envolveram a tentação de Jesus Cristo, né, e as que envolveram a tentação de Adão, é muito mais fácil, é muito mais lógico e coerente nós nos identificarmos com Jesus Cristo. Por quê? Por causa da nossa circunstância e, especialmente, porque, como foi lido, né, lá no Desejo de Todas as Nações, ele escolheu, só tirando aqui uma linha aqui do texto, né, ele aceitou a humanidade quando a raça havia sido enfraquecida por 4.000 anos de pecado, ou seja, Jesus Cristo ele possuía assim contingências mais semelhantes às nossas contingências, né? Fome, frio, ele sentiu sede, ele sentiu medo, muitas vezes Jesus chorou. Jesus Cristo nós observamos que a tentação de Jesus Cristo ela foi até mais difícil, ela foi mais forte do que o que é usual para nós, né? Quantos de nós já jejuamos por 40 dias? Né? Quantos de nós já tivemos, né, um desafio tão grande como era o desafio de Cristo, né? Que ele sabia que por uma só falha dele, a humanidade inteira se perderia. Enquanto nós sabemos que por um pecado nosso, né, vai trazer algum prejuízo para nós mesmos. Então, assim, Jesus Cristo carregou a responsabilidade de salvar, de morrer pela humanidade, né? Então, era um peso, era uma circunstância muito, assim, muito opressora, né? Assim, um pensamento, o inimigo certamente tentou de várias formas convencer de que ele não iria conseguir, e que era muita coisa para alguém que se encontrava tão semelhante, tão fragilizado ao que nós somos, ao que nós éramos há 4.000 anos, né? Imagina hoje, depois de 6.000 anos de pecado, qual é a nossa realidade, né? Então, do ponto de vista físico, né, Adão ele tinha todas as condições, ele era um atleta em plena forma, diante de uma prova, né? Para ser o medalhista, como se diz
em primeiro lugar, sem sombra de dúvidas. Jesus Cristo, né, ele se parece mais com um cadeirante, né, diante de uma competição, numa situação assim inigualável, assim incomparável, né, do ponto de vista humano, né, eu me refiro, mas do ponto de vista divino, da sua divindade, né, porque nós sabemos que ele era 100% Deus. Então Jesus Cristo, ele estava tão intimamente ligado ao Pai, e ele deixou essa lição de uma forma tão clara, tão detalhada na Bíblia, que ele diz assim, né? Permanecer em mim, assim como eu permaneço no Pai. Se vocês permanecerem em mim, assim como eu estou no Pai, né? Ele sempre usa essa comparação, esse modelo de relacionamento com o Pai. Então, irmã, Jesus Cristo, ele tinha tudo para perder. Ele entrou numa batalha, né, como o lanterninha da situação, né? Mas ele demonstrou que, por sua ligação com o poder infinito do Pai, que nós podemos vencer. Isso foi importante pelo seguinte, porque isso serve de modelo para nós, de inspiração para nós, né? E assim, o pecado ele pode se tornar realidade, né, como foi no caso de Adão, que não tinha propensões, não tinha inclinações, né? E ele pode também ser rejeitado por aqueles que escolhem estar do lado de Cristo, né? Eu faço uma comparação aqui, para mim é muito válida, quando a gente, por exemplo, digamos que chega hoje na nossa residência como visita, né, um juiz de direito da nossa cidade, né? Então, dificilmente nós vamos falar alguma coisa, né, nessa ocasião que venha a ser assim descortês. Nós vamos escolher as palavras, vamos ficar até certo ponto assim, né, preocupados, né, com as nossas atitudes, né, porque a gente quer agradar essa pessoa, a gente sabe que está diante de uma autoridade, de uma pessoa ilustre, né, que tem inclusive assim a influência, né, do ponto de vista, né, da lei, né? Então assim, só que quando se refere ao nosso relacionamento com Cristo, muitas vezes a gente esquece que está na presença do soberano do universo. Então o pecado ele sempre ocorre na nossa vida porque nós esquecemos de cultivar a presença de Deus. Adão e Eva deixaram por alguns instantes de cultivar essa presença e eles se viram em pecado. Satanás ele procura nos convencer de que Deus não está vendo, de que de alguma maneira nós podemos fazer aquilo ali em segredo, de que aquilo ali não vai trazer nenhuma implicação, aquilo ali é uma coisa pontual, vai ficar esquecida. Não, mas depois você pede perdão e tudo volta ao normal, né? Como se fosse ali uma oportunidade de ocasião, assim, como se fosse um negócio que precisa ser feito antes que passe a oportunidade. Então, se nós cultivarmos a presença de Deus em nosso coração, ou seja, a certeza de que Deus está aqui, né? Porque é muito mais difícil para um filho, né, xingar, vamos dizer assim, na frente da mãe, porque ele sabe que ele vai ser repreendido, que ele vai apanhar, né? Mas quando ele diz assim, não, minha mãe não está aqui, não, ela foi trabalhar, meu pai está viajando, então aí ele diz assim, agora eu posso fazer tudo de errado. Então, se nós cultivarmos a presença, né, a certeza de que Deus está em todos os lugares, que Ele é onisciente, que Ele nos ama, Ele está para nos ajudar, que Ele está para nos incentivar, esse senso da presença de Deus, esse cultivo, ele vai frutificar em obediência. Eu observei também o seguinte, eu tenho um filho de 1 ano e meio, né? Às vezes a gente deixa ele aqui no quintal, né, aqui na área externa, mas como pais, a gente precisa estar sempre perto, né? Você não pode nem deixar 2, 3 metros, porque ele pode cair, né? Pedras, etc. E às vezes ele anda, né, de um lado para o outro, e a gente, por instinto, a gente corre junto. Às vezes ele está de costas. Aí uma hora eu pensei bem assim, viu o pensamento desse jeito. Eu disse assim, meu filho deve estar achando que eu sou assim um chato. Porque todo passo que ele dá, eu dou outro atrás. Ele corre, eu corro. Ele para, eu paro. Só que na hora que eu estava pensando isso, ele olhou para mim e sorriu. Eu pensei assim, como bom seria se nós tivéssemos essa alegria, né? Cultivar essa alegria de sermos supervisionados, de estarmos sob os cuidados de Deus, né? Porque quando eu vi o sorriso dele, eu entendi assim, eu não estou sendo um empecilho para ele, eu não estou sendo um peso para ele, ele está se sentindo seguro.
Porque ele olhou para mim, sorriu e entendi assim, Deus está do meu lado e eu tenho que sorrir para Deus também, porque Deus está me guardando. Seja muito bom relembrarmos, né? Eu gosto muito desse versículo. Essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Gosto muito do convite de Cristo para nós não pecarmos, como do conforto dele. Mas se pecardes, tendes um advogado junto ao Pai. Né? Tanto o convite dele para que a gente não peque, com misericórdia em dizer, filho, mas eu estarei aqui. Eu não vou te deixar. Né? E agora nós é que não podemos abusar da bondade e da misericórdia de Deus. Precisamos aceitar o convite, né, para não vivermos uma vida de pecado. Isso é um conforto muito grande. E saber que Cristo venceu e que todos aqueles, nós também podemos vencer. Cristo venceu, nós também podemos vencer. Parece um sonho, mas pode ser real. Deve ser real para todos que têm fé. Porque nós temos lido várias vezes aqui, todos aqueles, a gente fica com medo de dizer, mas a palavra de Deus diz claramente, todos aqueles que aceitam Jesus como Senhor e Salvador recebem poder para viver a vida de Jesus. Então, o Senhor oferece poder para nós levarmos uma vida sem pecado. E a gente fica com medo de falar. Mas o Senhor é uma nova vida, ser nova criatura, viver no Espírito. Este é o convite de Deus para mim e para você. Parece um sonho? Parece. Mas é para ser real. E Deus tem poder de tornar real na minha e na sua vida. Então, somente se nós dispormos o nosso coração e tivermos fé. Muitos, diz Ellen White, que não têm fé de que Deus tem o poder de fazer isso na nossa vida. Né? A Jeane tinha levantado. Jeane, pode falar, minha querida. Bom dia, não, muito prazer. E gostaria de dar bom dia a todos. Ontem, a Yaponira terminou a sala de consagração fazendo um desafio. Esse desafio foi primeiramente para mim. Para quem me conhece, sabe que eu nem gosto de aparecer. E está aqui eu de câmera ligada, né? Porque o que me tocou no desafio dela é porque ela disse assim, nós estamos dormindo. E eu sei que eu estou dormindo, nós somos Laodiceia. Mas nós queremos acordar, então ficar de câmera aberta é bem mais difícil. Não é fácil. Agora, para o pregador, a gente quer que o pregador fique lá de câmera aberta, mas a gente quer ficar de câmera fechada porque é mais confortável para a gente. Mas nós precisamos despertar. Eu falo isso primeiramente para mim. Então, é um convite, cada um fica à vontade, claro, né? Cada um está na sua casa, mas possamos refletir sobre isso e também abrir a câmera para podermos estar despertos. Sem a câmera, com a câmera fechada, eu me dispersei muito mais, e com a câmera aberta eu tive que ficar mais concentrada. E isso é bom, né? Então, a minha consideração, irmão, é que eu gosto desse tema, porque não só no mundo, como nós costumamos acariciar o pecado sem nos apercebermos, né? Nós nem sabemos nem o que é pecado. Nós cometemos pecado, às vezes pequenininhos ou às vezes grandes, e não sabemos, né, que estamos cometendo. Isso é perigoso. Ontem eu li um texto, um pequeno trecho, que me chamou muita atenção, eu vou ler, que nós não sabemos, muitas vezes, quando nós contemplamos a lei de Deus, quando contemplamos a Bíblia, o espírito de profecia, a gente vê como nós não somos cristãos, como nós estamos distantes de Cristo. Como nós ainda não, eu falo até de mim, eu não estou falando dos irmãos, né? Mas eu vejo a minha dessemelhança. Diz assim, em Atos dos Apóstolos, página 176, diz assim, e se Cristo deixou as 99 ovelhas para que pudesse buscar e salvar a única que se havia extraviado, podemos nós ser justificados
fazendo menos, não constitui negligenciar trabalhar como Cristo trabalhou, sacrificar como ele sacrificou, a traição de sagradas verdades, um insulto a Deus. Então, se nós negligenciarmos buscar as ovelhas perdidas, negligenciarmos sacrificar como Cristo sacrificou, o Espírito de profecia diz, isso é como traição às sagradas verdades e um insulto a Deus. Então, quando se fala de pecado, pecado é coisa séria, pecado levou à morte do Filho de Deus. E a Bíblia diz que está perto de Jesus voltar, mas também a volta de Jesus vai redundar em destruição de pecado e pecadores. No céu não vai entrar nada que contamine. 99% é quase salvo. Faltou um pouquinho, nós estaremos totalmente perdidos. Mas como o irmão apresentou, nós não precisamos nos desesperar, mas precisamos estar alerta, porque a palavra de Deus diz, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Para que naquele dia, essa é a minha oração, que naquele dia eu não me encontre do lado de fora. Senhor, mas quantas vezes eu fiz isso? Não lhe conheço. Isso vai ser a pior dor que um ser humano pode sentir. E Jesus nos diz, nos preparemos. Muitas vezes a gente acha que está preparado, mas nós não estamos preparados para nos encontrarmos com o nosso Deus. Deus, ele é um fogo consumidor. Ele consome, ele destrói pecado. Se houver em nós algum pecado, nós seremos destruídos. Eu finalizo a minha palavra lendo aqui outra passagem. Diz assim, ao pecado só se poderia resistir e vencer por meio da poderosa operação da terceira pessoa da divindade, a qual viria, não com energia modificada, mas na pessoa da divindade, a qual viria, não com energia modificada, mas na plenitude do poder. Então, nós precisamos clamar ao Espírito Santo, não só por vários motivos. Um dele é para que possamos vencer o pecado. E para que a nossa consciência possa estar desperta, como uma sirene, a cada aproximação do inimigo, a cada vez que a gente for levado a pecar, ou em pensamento, ou em ação, ou em palavra, Deus nos mostra. E ao final do dia, se nós, de alguma forma, pecamos e não nos apercebermos, que Deus nos mostre e nos lembre, sonda, Senhor, o nosso coração, vê se em nós há algum caminho mau e guia-nos pelos caminhos eternos. Porque nós temos uma aparência, muitas vezes, de piedade, mas na eficácia nós negamos. Então, essa é a minha consideração. Amém. Amém, amém. Obrigada, Giane. Irmã Dalvani. Seja bem-vinda, minha querida. Bom dia, minhas lindas, meus queridos. Em primeiro lugar, eu quero falar para as irmãs que o Valmir mandou agradecer vocês pelas orações de ontem. Foi muito válidas, né? Para ele estava passando por dificuldades, e Deus sabe e conhece. Então, ele pediu para agradecer. Ele tentou entrar na sala várias vezes, mas o telefone dele deu problema. Aí ele não conseguiu ficar aí na sala. Mas ele agradece muito às irmãs por ter orado por ele ontem. E aqui, vendo aqui, né, toda essa mensagem linda que Deus tem nos concedido hoje, eu vejo assim, o quanto Deus é maravilhoso, né, para com teus filhos, ao ponto de ceder a sua natureza divina, né, para pessoas tão pecadoras como somos nós. Mas, lendo aqui o versículo, né, que o irmão até citou, 1 Pedro 1:3, diz assim, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Pensa aí, irmãos, Deus nos chamou, Ele nos chama para a sua própria glória. O que Deus quer
com a nossa vida. Ele quer dar a sua natureza divina, mas nós só conseguimos isso não porque nós temos merecimento algum, mas é pelo poder de Deus. Pelo poder de Deus. Então, o que a gente tem que fazer da vida? É buscar esse poder. Todo momento de nossa vida, não é só pela manhã, né? Nós acordar nas madrugadas e buscar, é viver o tempo todo pedindo a Deus por esse poder. Pelo batismo do Espírito Santo, é o que nós temos feito, buscado. E deixar que Deus mude a nossa natureza. Porque não adianta a gente somente pedir a natureza divina, e se a gente não permite que Deus mude, né? Então, precisamos nos entregar a cada momento da nossa vida para poder Deus agir em nós, para mudar o nosso caráter. Porque o nosso caráter ele é pecaminoso, é do pecado, né? Nascemos no pecado. Mas Deus quer nos dar a natureza dele. E é pelo seu poder, é pelo poder de Deus que nós iremos receber, né, esse caráter, essa natureza divina. Então, precisamos clamar muito, muito, muito para podermos e permitir que Deus faça isso em nós. Porque não adianta a gente somente falar palavras, né? Nós precisamos ceder que Deus faça isso em nós. Precisamos permitir que Deus faça isso em nós. Porque nós não podemos, com as nossas próprias forças, né, fazer isso em nós, a mudança. Quem pode é o poder de Deus. Essa é a minha consideração. Amém, minha irmã. Obrigada. É verdade. Nós precisamos dispor o nosso coração. Porque se nós não dispormos o coração, não nos apegarmos às mãos de Cristo, né? E é interessante que esse versículo, João 2:1, diz assim: filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai. Se alguém pecar, quer dizer, o convite de Deus é para que nós levemos uma vida sem pecado. E nós ouvimos, é muito comum a gente ouvir sermões, ouvirmos pessoas falando totalmente diferente da palavra. Nós precisamos estudar este assunto, pedir que Deus fortaleça a nossa fé, para que a gente tenha esta fé de que Deus nos chamou para ser novas criaturas e viver no Espírito e não na carne. Gabi, minha querida, seja bem-vinda. Bom dia, irmãos. Vou ligar a câmera aqui. Bom dia. Bom dia. Troquei de roupa aqui é porque eu estou indo trabalhar. Mas uma coisa que eu gostei muito que o irmão lembrou quando ele disse, né? A gente sempre já leu essa passagem que fala que Deus ele não nos dá tentação que nós não conseguimos suportar. Então, quer dizer, quando vem, aí entra aquela coisa, nós precisamos saber discernir o que é tentação e o que é consequência do pecado. Muitas vezes nós cometemos o pecado, vem as consequências e a gente fala, meu Deus, é tentação. Não é tentação, foi consequência do pecado. E outra coisa interessante também foi o que você repetiu aí, né? Se todavia pecar, a gente vê o se, é condicional. Temos um advogado. Quer dizer, não significa que para a gente estar sem pecando, né? É lógico, vamos estar sem pecando. Mas eu achei interessante, que eu prestei muita atenção nesse se, condicional. Se todavia pecar, temos um advogado. Essa é a minha consideração, gostei muito, né, de ver hoje, né, de manhã, Deus lembrando para a gente, né, que não tem tentação. Quando a gente vê alguma tentação, alguma provação, para a gente manter firme, porque com certeza Ele já deu a certeza para nós que nós vamos vencer. Essa é a minha consideração. Obrigada, minha querida, obrigada. Eu vou dar uma sugestão. Quem puder ler o capítulo Tentação do Desejado, capítulo 12, muito bom, que vai falar das 3 tentações
né? Que Jesus, as 3 tentações, e isso vai nos ajudar muito, né, Gustavo ou Álvaro? Porque eu vi que muita coisa que você falou está aqui. E essa comparação que você fez no início, né? A situação de Adão, eu gostei muito. A situação que Adão estava, e Cristo veio 4.000 anos depois, né, de pecado. E ainda assim ele venceu, e ele mostra que nós também podemos vencer se estivermos no Espírito. Eu me emociona que Deus nos ajude, grave essas palavras no nosso coração, para que seja real na nossa vida. Tem outra mão estendida aqui. Não, foi engano. Então, meus queridos, nós vamos orar? O Álvaro, você pode... sim, vamos orar, mas antes vamos definir oração de hoje. Vamos orar hoje, meus queridos, pelo Álvaro? Jeane? Sim. Tudo bem? Então, nós vamos tirar hoje o dia, vamos orar para o Álvaro, que foi a pessoa que compartilhou conosco hoje o pão. Então, nós vamos tirar o dia em oração por você e pela sua família, irmão Álvaro. Veja se ele tem algum pedido especial. Tem sim. Primeiro, eu quero louvar a Deus pelas considerações, viu? Foi muito bom. Tudo que foi falado assim, com um complemento, né? Com um aprofundamento do que eu disse, né? Mas, assim, eu aprendi bastante, né? Com as experiências que foram colocadas aqui. Eu louvo muito a Deus por isso. Eu percebi também que a mensagem de Deus, ela encontrou lugar no coração de vocês e no meu coração também. E pedidos, eu fico também muito agradecido, né, por essa demonstração de solidariedade, né, de vocês orarem por mim durante esse dia, né, até porque eu tenho necessitado bastante. O meu pedido de oração é por um propósito, né, que nós estamos empreendendo aqui no final desse mês de outubro até o final do ano. Nós estamos querendo sair do aluguel, né, querendo e lutando com relação a esse assunto. E Deus abriu uma porta para nós. Está envolvendo alguns desafios, né, mas eu estou observando, né, que Deus está sendo bem generoso, tanto na questão dos recursos, como também na questão também do companheirismo, né? Porque sem experiência nenhuma, em algumas áreas eu estou aprendendo muito. E eu peço a vocês que nos ajudem em oração, porque é um sonho. Nós estamos morando aqui em uma chácara alugada, né? E foi pedido, a casa foi pedida, né? E aí a gente ficou muito preocupado em ter que retornar para a cidade, né? Mas aí apareceu uma oportunidade e nós estamos correndo aí com todas as forças. E eu creio que dessa vez agora vai dar certo. A gente vai ter o nosso lugar. Eu estou compartilhando assim de forma bem íntima com vocês, porque eu estou muito à vontade, né? Então, o meu pedido é que Deus possa fazer com que haja o desdobramento, né, no tempo dele, não no meu tempo, né? Mas que possa trazer também, possa redundar em bênçãos, né, para nós e para a minha família, né, e para as pessoas que estão ao nosso redor também. Amém. Amém. Descanse no Senhor, meu irmão. Descanse, porque Ele sempre faz o melhor. Nós vamos orar e esteja certo de que o nosso Deus, Ele fará. Porque a lição dessa semana, a lição de hoje, está falando exatamente sobre isso. Ele tem uma promessa, né? E nos conceder, e ele cumpre a promessa. Pode descansar no Senhor. Nós vamos orar e pode se preparar para contar a bênção depois. Amém. Graça, você pode orar? Fazer a oração final?
Irmãos? Eu acho que a Graça não ouviu. Uma das nossas irmãs pode fazer a oração final. A Ruth Oi? podia fazer. A Ruth. Fazer a oração final e nós vamos orar pelo nosso irmão Álvaro. Oremos, então. Nosso bondoso Pai Celestial, Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, por mais um dia que o Senhor nos concedeu, que o Senhor levanta sobre nós, por tuas misericórdias que se renovam a cada manhã, e pela tua palavra, Senhor, que nunca volta vazia, mas que o Senhor sempre cumpre com os teus propósitos através da tua palavra. Te agradecemos pela mensagem que o Senhor nos trouxe esta manhã através do teu filho. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem nos ensinado, por tua paciência conosco, tua perseverança. E queremos te suplicar que o Senhor possa nos derramar sobre nós o teu Santo Espírito. Que o Senhor possa nos encher, ó Pai, do teu poder, para que nós possamos vencer o pecado nas nossas vidas, assim como o Senhor venceu. Que nós possamos nos apoderar da tua força, do teu poder, possamos vencer assim como o Senhor venceu, pois o Senhor nos concede esse privilégio. E nós queremos colocar de uma forma especial diante do teu altar, Senhor, a vida do irmão Álvaro e da sua família. Que o Senhor continue abençoando eles com teu Santo Espírito, também o seu filhinho, o Abel, que o Senhor continue dando a ele sabedoria na educação dele. E de uma forma especial também te pedimos pelo seu pedido, que é pelo lugar onde eles vão morar, que o Senhor possa estar à frente, abençoando, e temos a certeza de que o Senhor está, porque o Senhor cuida dos seus filhos. Que o Senhor conceda a eles paz, conceda a eles confiança. E também te pedimos por todos nós, Senhor, que também estamos orando para que o Senhor possa conduzir nossa vida, para que nós possamos encontrar o lugar que o Senhor tem para nós, no meio da natureza, mais próximo de Ti. Que o Senhor abençoe teus filhos, ilumine, abra as portas e, acima de tudo, nos dê a confiança em Ti, de que o Senhor está cuidando de nós, seja onde nós estivermos. Fica conosco nesse dia, Senhor, nos dá a Tua paz, nos dá a Tua força, a Tua presença conosco nesse dia, nas nossas atividades, nos dando a certeza de que o Senhor está conosco. Fica conosco, ó Pai, é o que nós te suplicamos, em nome de Jesus. Amém. Vai ser Irmã possível Irani, colocar agora o louvor ou alguém vai cantar? eu vou cantar, que a Yaponira não vai poder colocar hoje. Amém. Pode cantar. Se nós quisermos gozo ter, busquemo-lo de Deus, colhendo as bênçãos que um prazer que em seu amor nos deu. Há perdão, poder e paz, e graça e luz, e amor gentil, em Cristo a fonte de prazer. A Ele demos glórias e honras mil. Em sua graça tenho sim poder para triunfar. O Espírito Divino em mim me ajuda, me livra de pecar. Há perdão, poder e paz,
e graça e luz, e amor gentil, em Cristo a fonte de prazer. A Ele demos glórias e honras mil. O Santo Espírito também me ajuda a conquistar a alma que ainda se detém bem longe do seu lar. Há perdão, poder e paz, e graça e luz, e amor gentil, em Cristo a fonte de prazer. A Ele demos glórias e honras mil. Só é possível pela fé tais bênçãos receber, pois Cristo Pai concede a fé, o reino àquele que crer. Há perdão, poder e paz, e graça e luz, e amor gentil, em Cristo a fonte de prazer. A Ele demos glórias e honras mil. Amém. Deus seja louvado. Desejamos a todos um dia na presença do nosso Deus. E durante o dia vamos meditar nas passagens que Deus enviou para nós nesta manhã. Lembrando de orar uns pelos outros, pedindo o batismo do Espírito Santo e orando também pelo Álvaro. Um bom dia a todos e até amanhã, se Deus quiser. Um bom dia. Agradecemos mais uma vez o irmão Álvaro e aguarde que vamos convidá-lo novamente. Bom dia a todos. Bom dia. Obrigado. Deus abençoe todo mundo.